Março de 1937. O governador Pedro Ludovico Teixeira decreta a transferência da capital do estado. Mas até chegar definitivamente a Goiânia, o governo se esforçou para conseguir o apoio daqueles que eram contrários à mudança. De fato, a mudança da capital efetiva é em 1937, com a mudança dos três poderes, porque o Pedro Ludovico, a partir de um dado momento, ele passou a administrar o estado de Goiás a partir de Goiânia, né? Mas a mudança efetiva da capital só vai se dar em 37 com a mudança dos três poderes, porque o poder executivo estava já em Goiânia, o poder legislativo veio e o poder judiciário também veio. O legislativo tem construído uma casa na Rua 12, aqui próximo, né? A Rua 12 com a Tocantins, uma casa que é construída em 45 dias para sediar a Assembleia Legislativa. Então a Assembleia Legislativa funciona de maio de 45 até outubro de 45, funciona nesse prédio. Mas funciona nesse prédio. O prédio foi feito para a Assembleia Legislativa. É interessante você caracterizar que ainda no Império teve um ato institucional e por pressão política, por pressão dos estados, cria-se, esse ato institucional, criam-se as Assembleias Legislativas. Então, o Legislativo no Brasil, principalmente nos estados, são criados a partir de 1836 e são instalados. Então, a partir daí até a proclamação da República, funcionou uma Câmara Legislativa no Estado, né? Com 12 membros e toda essa trajetória. A mudança da capital não seria a única naquele ano. Em novembro de 1937, teve início o período conhecido como Estado Novo, e a Constituição imposta pelo presidente Getúlio Vargas manteve os parlamentos fechados por 10 anos. O golpe de 37, o Getúlio Vargas implanta o chamado Estado Novo, né? E durante esse período do Estado Novo, nem funciona legislativo, nem partido político, a política toda é proscrita, né? O Getúlio, a nível federal, e os interventores estaduais, quer dizer, no caso de Goiás, o Pedro Ludovico aqui, mandava sem ter nenhum suporte eleitoral, nenhum suporte legislativo. Quer dizer, ele mandava, ele nomeava prefeito, então os prefeitos nomeados, ele nomeava prefeito e tal. Então tem uma série de particularidades nesse sentido. Por quê? Porque é um regime de ditadura. Em 1945, as atividades políticas no país começam a ser retomadas. E o parlamento goiano, que permaneceu fechado durante uma década, foi reaberto, mas desta vez em uma nova sede. Em 47, a Assembleia é eleita. Quando é eleita a Assembleia Legislativa, eles desconhecem ou não usam o prédio que era o prédio da Assembleia Legislativa, e ela vai funcionar no prédio do museu, que não chamava Zoroasta Thiago, no prédio do museu, na Praça Cívica. Mas era assim, não tinha condições, a Assembleia não tinha espaço direito para a Assembleia, não tinha regimento interno, eles pegaram o regimento interno anterior até fazer o regimento interno novo, né? Foi assim, muito improvisado o começo. A partir de 1946, a Assembleia ganha novo endereço e a localização não podia ser mais ilustre. Avenida Goiás, quase em frente ao Grande Hotel. A retomada da democracia exigiu dedicação dos deputados. Entre eles estava Getulino Artiaga. Ele foi eleito deputado basicamente pelos municípios de Formosa, Buriti Alegre e Anápolis, onde ele havia sido delegado. Ele começou a carreira política dele aí. Lamentavelmente foi interrompida em 1950 por causa do seu assassinato
no município de Nova Aurora. Com a sua atuação na Assembleia, ele honrou muito também a função de deputado, uma vez que ele era excelente orador. Com a morte de Getulino, Berenice Artiaga, sua esposa, assumiu a candidatura e se tornou a primeira deputada goiana. Bom, a primeira mulher eleita deputada em Goiás. Esse é o marco número 1, a coisa mais importante. A segunda coisa mais importante, eu acho, é a participação que ela teve nas negociações para a escolha do Distrito Federal. Ela esteve com o presidente Juscelino Kubitschek no Rio de Janeiro e fez parte de uma comissão, se não me engano, participou dessa comissão o deputado Emival Caiado também. Foram lá discutir com o presidente Juscelino a escolha do sítio para a instalação da nova capital. Terceira deputada eleita, Ana Braga esteve ao lado de Berenice no parlamento. Aos 94 anos, ela guarda as lembranças do trabalho no plenário quando a Assembleia funcionava na Avenida Goiás. A Assembleia, o nome já diz, você não entender que tem um lugar do pessoal sentar, é como hoje, né? Mas naquele tempo, era no terceiro andar daquele prédio que fica bem em frente ao grande hotel. O plenário era com meia dúzia de cadeira, tinha a mesa, mas enchia. Porque naquele tempo, não é falar não. Tinha um Queiroz Barreto, que era um grande orador. Tinha muitos oradores, eram homens que não iam lá brincar, não. Aquilo era sério. De segunda a sexta, só sábado que não havia sessão. E eram pesadas. Não era esse negócio de, menino, ser deputado naquele tempo. E o dia que não havia quase movimento, o jornal, os deputados estão silenciosos, não sei o quê. Abrir a ordem. Eu nunca fui presidente da Assembleia. Acho que nem secretário, não sei não. Mas era uma coisa séria. Quem estava inscrito falava de acordo com a inscrição e depois livre a palavra, por ordem de quem pedisse palavra, podia ir à tribuna. Eu era muito falar de improviso, porque eu tinha muita preguiça de escrever discurso. Mas há uns que foram registrados, inclusive um é histórico, porque foi a primeira vez que se comemorou em Goiás o Dia da Mulher. Eu levantei essa questão e fiz um discurso, então batizou-se todo ano Dia da Mulher. Mulher independente, se hoje ela não é totalmente, imagina que tempo. Mulher era uma pessoa que tinha que ficar calada, né? O que é o deputado? Ele não é representante de Assembleia, não. Ele é um membro da Assembleia, mas ele é representante do povo. O povo que o elegeu. E nós estamos chegando ao prédio em que por mais tempo foi instalado o Legislativo goiano. Desde 1962, aqui são discutidos e votados os projetos de lei que seguem para a sanção do governador. A chegada no novo endereço coincidiu mais uma vez com a aproximação de um período ditatorial. A partir de 64, são cassações de mandatos. Uma das características que você tem com o período de 64, é que há um esvaziamento do parlamento, seja do parlamento nacional, do Congresso, seja das Assembleias Legislativas, você tem um esvaziamento, você tem um fortalecimento do poder executivo, né? Você tem um fortalecimento do poder executivo, mas você não tem, de certo modo, um fechamento, quer dizer, tem intervenções, tem uma série de questões, mas o parlamento continua funcionando precariamente, porque tem uma série de restrições, né? Mas continua funcionando durante o período inteiro. Os corredores, salas e salões deste prédio guardam mais de 50 anos de histórias. No próximo bloco, vamos conhecer algumas delas e seus protagonistas. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias.
Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Abril de 1964. 2 anos depois da instalação do parlamento na Alameda dos Buritis, tem início a ditadura militar no país. Eu iniciei minha vida pública em 1962. Eu não tinha tido nenhuma disputa política, não tinha tido nenhuma competição partidária e um determinado deputado, que é da minha cidade, Catalão, que chamava Wilson da Paixão, uma pessoa muito querida, tinha sido o deputado mais votado na última eleição dentro do Partido Social Democrático, PSD. E ele me chamou um dia e me convidou para ser o candidato da cidade de Catalão para substituí-lo. E eu aceitei e comecei então a fazer a minha campanha em 62. Em 63 eu tomei posse como deputado e fomos a primeira legislatura a instalar aqui nesse prédio da Assembleia Legislativa. Consegui, como deputado, apresentar vários projetos. Eu tive o prazer de ser convidado pelo governador Mauro Borges para ser secretário de Estado de Viação e Obras Públicas do governo. Eu tinha formação profissional de engenharia civil e ele então me convidou para assumir a Secretaria de Obras do governo. E, inclusive, posteriormente, me proibiram indiretamente de ser candidato à reeleição, porque eu tinha sido secretário do governo deposto e arranjaram um regulamento lá que ex-secretário de governo deposto era inelegível até no fim daquele ano. Eu participei da eleição do Dr. Otávio para governador e 2 meses depois houve uma divergência entre nós dois e eu rompi com o governo e passei para o MDB. Naquele tempo, era presidente da República o presidente Castelo Branco. E ele não admitia a oposição fazer a mesa em nenhum estado, principalmente em Goiás, que estava ali ligado a Brasília. Acontece que comigo, no governo, a bancada tinha 20 deputados e a oposição tinha 19. Com o meu rompimento, aí inverteu o quadro. A oposição passou a ter 20 e o governo 19. Minoria. E o doutor Pedro Ludovico, que inquestionavelmente era a grande liderança da época, entendeu que nós podíamos fazer a mesa. Mas entendeu também que o único deputado que poderia ser eleito presidente
e não ter o mandato cassado seria eu, por causa das minhas relações pessoais com o presidente Castelo Branco. E a Assembleia estava de recesso, e na abertura, então o governo não sabia ainda da minha posição. Então ele tinha certeza que iria eleger a mesa. Só tomou conhecimento na manhã do dia que o doutor Zé Fleury e o doutor Manuel dos Reis, que eram meus amigos, levaram o conhecimento do governador que eu estaria na oposição. Línio de Paiva, que chegou na Assembleia em 1979, guarda muitas lembranças do parlamento. A gente enfrentava uma ditadura militar horrorosa, uma ditadura que matou muito, prendeu muito e fez muito mal à nação brasileira. E nessa época, por essa ocasião, nós tivemos a oportunidade de, com a extinção dos partidos políticos, nós fundarmos o PT. Eu sou fundador nacional, lá em São Paulo, junto com Lula e vários amigos e companheiros, e no Colégio Sion, me lembro ainda. Tive a honra de suceder um deputado sério, e como Lúcio Lincoln de Paiva, que era meu irmão, que foi eleito na 7ª legislatura, reeleito para a 8ª legislatura, lamentavelmente, num desastre de automóvel na praça ali do Avião, ele faleceu. Após a morte de Lúcio Lincoln, quem assume o mandato é Vicente Miguel, conhecido como Vicente Playboy. Eu tenho esse apelido desde garoto. Eu era um jovem muito descontraído e eu tinha praticamente amizade com a juventude de Goiânia toda e boa parte da juventude do estado de Goiás. Então me lembro muito bem que em 1970 eu passava pela Rua 8 com a Rua 3, me encontrei com o ex-governador Mauro Borges, que era amicíssimo nosso, amigo do meu pai, compadre, e ele me chamou, me levou ao diretório do MDB, naquela época era MDB, e pediu para eu fazer minha filiação e para lançar minha candidatura a vereador. Eu acabei sendo, acho que o terceiro ou quarto mais votado de Goiânia, né? Justamente com o voto da juventude. Durante a minha gestão como vereador, foi no governo do Leonino Caiado. Eu tinha uns bons projetos naquela época na Câmara Municipal, né? Era sonho da juventude daquela época, que era a época do Emerson Fittipaldi, um autódromo para Goiânia. E eu fiz o projeto na Câmara Municipal. E esse projeto foi aprovado, eu levei a cópia para o ex-governador Leonino Caiado, e ele combinou comigo. Pô, Vicente, dentro de poucos dias eu vou iniciar a construção do autódromo de Goiânia. E realmente ele fez juntos o estado de Serra Dourada, que eu não tive participação, mas o projeto do autódromo foi uma iniciativa isolada nossa. O governador Leonino Caiado fez um lindo autódromo, que hoje é um cartão de visitas do estado de Goiás. E a história do Legislativo vai muito além das cadeiras do plenário. Quem nos conta por quê é a taquígrafa Lídia Salles. A Ieda Neto, que era consultora jurídica na época, esteve na feira aqui do Ateneu, na feira de alimentos, e percebeu que os servidores da casa que eram da área da faxina, da limpeza, eles estavam pegando os restos de comida na feira. E isso deixou a Ieda muito constrangida e revoltada mesmo pela situação humilhante com que os servidores estavam
passando, né? Eles eram servidores da casa, porque naquela época não existia o sistema de terceirização. Eles eram seletistas, contratados pela casa, tinham salários. Naquela época, os salários eram todos muito baixos, né? E quem tinha recursos conseguia administrar essa situação de não recebimento por 4 meses. Porém, eles não tinham grandes recursos e passavam por grandes dificuldades. E ela me encontrou na volta da feira, ela me encontrou no corredor do plenário e perguntou para mim se eu aceitava fazer um movimento junto com ela. E eu aceitei, a partir do momento que ela me contou o que estava acontecendo. Então, eu como taquígrafa, já na época, eu vim ao plenário, a taquigrafia, e conversei com os colegas. Impedi que a primeira taquígrafa entrasse para a abertura da sessão, que era de votação do salário, do subsídio dos deputados da próxima legislatura. Então, com esse ocorrido, os outros taquígrafos ficaram em silêncio, não se manifestaram, até porque eles concordavam com o que estava acontecendo, né? E o meu problema foi só conter a primeira taquígrafa. A IEDA fechou os portões da Assembleia, né? Passou o cadeado tanto na entrada da garagem como na frente, que nós tínhamos estacionamento aqui na frente. E ela lacrou a Assembleia, porque nós ficamos sabendo que o presidente da casa havia chamado a PM para entrar na casa e obrigar os servidores a trabalhar. E, na época, o ex-deputado Clarismar Fernandes era o líder do governo. Ele entrou na taquigrafia para conversar comigo a respeito, tentando me sensibilizar para a necessidade da votação do subsídio dos deputados. E eu disse a ele que nós só voltaríamos a trabalhar a partir do momento que o salário fosse liberado. E foi assim que aconteceu. Isso foi no final do mandato do Ari Valadão, quando o Íris já havia ganho a eleição de 82, né? Que a gente fala como eleição de 82, que na verdade ele foi eleito em 81. Acompanhando de perto os bastidores do poder político, o jornalista Elvésio Cardoso também tem muito para contar sobre aqueles anos. Eu presenciei fatos interessantes aqui na Assembleia. Um desses fatos, por exemplo, tem a ver com a vocação democrática da Assembleia de ser uma espécie de asilo da luta democrática. Me lembro de uma certa época, numa manhã de sexta-feira, os estudantes fizeram uma manifestação ali na Avenida Goiás e foram brutalmente reprimidos pela polícia militar. Na época era governador do estado, Ari Valadão, da Arena. E esses estudantes, procurando se defender, correram aqui para a Assembleia, né? E se abrigaram aqui, neste saguão onde estamos, uma enorme multidão de estudantes. E a polícia veio, a polícia entrou aqui no saguão para agredir os estudantes. Aí, nesse momento, o então presidente da Assembleia, deputado Enio Pascoal, que era arenista, mas era um grande democrata, era um sujeito de espírito liberal, ele vinha descendo essa escada aqui e quando viu aquela situação, ele falou para os soldados, olha, aqui não, aqui vocês não entrem, aqui é a Assembleia Legislativa e os estudantes podem ficar aqui o tempo que quiser, vocês vão embora daqui. E o Enio foi muito duro com os policiais e os colocou para fora. Quando os policiais saíram, aí a nota é engraçada, né? Os policiais saíram, o Enio virou-se para um dos estudantes que estava sentado lá. Isso aqui era carpetado, não era essa pedra que está hoje. O Enio virou para um dos estudantes que estava fumando e falou assim, olha aqui, rapaz, olha a cinza no meu carpete aí, não vai jogar cinza no meu carpete, não. Vocês podem ficar aqui, mas não joguem cinza no carpete. E falou isso com muita seriedade, né? Foi realmente engraçado. O grande parlamentar dessa época foi o falecido João Divino Dornelles, grande advogado, grande jurista, profundo conhecedor, um homem de extrema coragem cívica, né? E que debatia com todo mundo aqui e não perdia uma, né? Agora, da parte da Arena, nós tivemos também alguns deputados
que eu diria assim, bons deputados, bons parlamentares, mesmo defendendo o governo daquela época. E também eram bons oradores. Eu destacaria, por exemplo, Domingos Venâncio, foi um excelente parlamentar. Eu destacaria também Clarismar Fernandes, que era defensor, foi líder do governo Ari Valadão aqui, também foi um grande parlamentar. A seguir, você vai conhecer os acontecimentos que marcaram o Legislativo goiano a partir do ano de 1985. Quando aconteceu a Constituinte, tanto a federal quanto a estadual, ele participou ativamente. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Chegamos a 1985, durante a retomada da democracia no país, quando o então deputado Solon Amaral foi escolhido relator da Constituinte. Foi assim, o coroamento da vida do Solon, ele ter sido relator da Constituinte. E ele realizou um sonho, ele começou realizando um sonho que era ser deputado estadual. Era dar a contribuição do conhecimento que ele tinha, especialmente na área de direito administrativo e direito público, para o estado de Goiás. E quando aconteceu a Constituinte, tanto a federal quanto a estadual, ele participou ativamente de ambas. Ele acompanhou a Constituinte Federal e para se orientar, inclusive, e ver em que ele podia contribuir mais aqui no Estado, tá? Então, e aí ele se dedicou integralmente à Constituinte Estadual. Deixou tudo de lado, posso dizer, a vida profissional, o próprio mandato em relação aos prefeitos, às lideranças que o apoiavam. Até aqui na sala mesmo da CCJ, ele foi armado um esquema de computadores que eram uma novidade na época para acompanhar a confecção da Constituição Estadual, que foi promulgada em 89, né? Ele morreu assim, no auge dos sonhos, da esperança de um país melhor, mais forte, mais digno, mais igualitário, né? Isso era o sonho dele.
O ano de 1985 marcou ainda um importante momento da história goiana que foi vivido aqui, no plenário da Assembleia. Foi a criação do estado do Tocantins. Em dezembro daquele ano, o então deputado José Antônio, o Totó Cavalcante, fez greve de fome durante 5 dias até receber do presidente José Sarney, aqui nesta cabine telefônica, uma ligação anunciando a formação de um grupo de estudos para discutir a criação do novo estado brasileiro. O deputado pediu então provas da decisão e foi aí que recebeu um telegrama do então ministro do Interior, Ronaldo Costa Couto. Em 1988, a Constituição brasileira foi promulgada e, junto com ela, o norte goiano passou a se chamar Tocantins. Em 1999, mais de 60 anos depois da lei que garante direito de voto às mulheres, o parlamento goiano alcançou a maior representatividade feminina da história. 7 deputadas ocuparam suas cadeiras no plenário. Aqui inauguramos um momento em que a presença da mulher era mais intensa, as propostas em relação aos direitos das mulheres, a defesa das mulheres, com certeza foi um momento muito brilhante para as mulheres deputadas. Tínhamos ali a Denise Carvalho, que já tinha um outro mandato, já vinha de outro mandato, a deputada Lila Spadoni, uma jovem, né, de Rio Verde, que chegou com muita vontade, a Lamis Kozak, né, de Ipameri, que também foi uma deputada muito atuante, Onaide Santilo, né, de Anápolis, a Raquel Rodrigues, de Santa Helena, e a Rose Cruvinel, né, a médica aqui de Goiânia. Então, essas 7 mulheres, nós reuníamos frequentemente, conversávamos muito sobre os projetos e, de uma certa forma, apesar de sermos ainda minoria, né, de 41 deputados, em determinados momentos nós percebimos assim, que fazíamos uma presença muito importante no plenário e em relação às causas feministas. As mulheres, elas acabam por ter outras responsabilidades maiores que assumem em casa, né? E a questão da sobrevivência também, do trabalho, a mulher na tripla jornada, vamos dizer assim, ela acaba priorizando a família, priorizando as responsabilidades com a família. Aquelas que realmente se dedicam à política têm uma força muito grande, uma energia muito grande para continuar na política. E aqui dentro também, na própria Assembleia, nos partidos políticos, acaba tendo uma certa discriminação, né, em relação às mulheres. Eu vi companheira aqui ser tratada por estar com uma posição mais evidente, mais enérgica, como se fosse uma desequilibrada. Isso não é, né? Quando se fala do homem enérgico, ele é bravo, ele é firme. A mulher, quando fica muito enérgica, é uma desequilibrada. E não é assim. As causas que nós lutamos, a maioria das deputadas que vêm para cá, são causas importantes, né, para as suas bases eleitorais e que estão sempre cobrando de nós mulheres, como cobram dos deputados que não têm a tripla jornada como nós temos. Então, eu penso que falta mais vontade política dos próprios partidos, né, que na sua maioria também são dirigidos por homens e que não abre espaço e nem condições materiais para que as mulheres possam disputar com as mesmas oportunidades que os homens. E assim, a história do parlamento na cidade de Goiânia já chega aos seus 80 anos. Cada canto do prédio em que hoje o Legislativo está instalado guarda memórias e homenagens. São nomes, bustos, que no vai e vem dos dias podem ir ganhando as cores do esquecimento. Trazê-los à vida é colorir de novo uma história que não é só de alguns, mas é de todos. E é feita de gente como a Berenice, o Solon, a Lídia, a Ana Braga, o Getulino, o Alfredo, a Isaura, o Elvésio.
Os anos que estão por vir trarão consigo essas memórias e outras mais. E trarão ainda um novo espaço. É que a Assembleia vai se mudar para a sua sede definitiva. Maior e com estrutura ainda melhor, ela ajuda a consolidar aquilo que o Parlamento quer a cada dia fazer com mais excelência: receber gente. São noites de trovas, de beijos e juras, as noites de cá. Em Nice, em Lisboa, na Itália famosa.